Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero sim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, possa ser que esse vídeo venha demorar mais um pouquinho, mas eu peço a vocês, aqueles que querem realmente se salvar, aqueles que querem conhecer um pouco mais, que veja só, ninguém aqui é dono da verdade, tá? Mas ao pé da Bíblia, ao pé da letra aqui, né? Nós vamos tentar entendermos o que o Senhor está nos dizendo a respeito do arrebatamento. É isso mesmo, meus irmãos. Que sejamos virgens prudentes, que estejamos todos preparados, tanto para irmos antes, como também para irmos depois. Tá? A igreja tem que se preparar e não ficar pensando só que às vezes vai embora antes e quando chegar o grande terror, as pessoas não estão preparadas, tá? Então vamos ler aqui na palavra e vamos tentar entendermos aqui algumas pistas, né? Algumas pistas que Deus nos deixou aqui. Primeiro eu peço para vocês, irmãos, que leamos Daniel 12. Eu vou ler para vocês agora, lembrando que eu quero que vocês guardem bem a palavrinha-chave, a palavra-chave de tudo que eu vou ler aqui para vocês, chama-se a sétima trombeta, tá bom? Essa será a nossa palavra-chave e depois eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Em Daniel 12, tá assim, ó, o momento final. E o anjo continuou dizendo, nesse tempo, que tempo, vamos ver, aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grande dificuldade. Olha, gente, esse tempo será justamente o final. Vamos lá. Como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo será salvo todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui, ó. Serão salvos nesse tempo, tempo de angústia, tá? Nesse tempo será salvo todos aqueles que estiverem escritos no livro de Deus. Então vocês já verem bem antes que aqui ele já está falando que será no tempo de angústia. Ou seja, o povo de Deus será salvo, né, aqueles que tiveram o seu nome no livro da vida, num período de angústia. Ou seja, ele já está dizendo que não é antes. Tá? E todo o povo de Deus será salvo. Então não haverá dois arrebatamentos, haverá somente um arrebatamento, né? Que é justamente nesse período. Vamos lá, depois vocês leiam aí e interpretem, tá bom? Muitos dos que estiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu e com um brilho que nunca se apagará. Ou seja, aqueles que verdadeiramente ensinaram a palavra de Deus às suas ovelhas, esses brilharão como estrelas. Agora, para aqueles que enganaram, aqueles que enganam, tá? Aqueles que enganam as suas ovelhas, tá? Esses irão para a condenação eterna. Então, meus irmãos, quem quiser enganar, engane. Quem quiser mentir, minta. Quem quiser sua prosperidade, né? Que faça isso. Mas, olha só o que Deus está dizendo aqui. Esses, ó, não herdarão o reino dos céus. Tá? Então, vamos lá. E você, Daniel? Não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios. E como ainda já está acontecendo, né, gente? Vocês prestaram atenção? Então eu vi dois anjos de pé na beira do rio, um de um lado e outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima: quando é
todas essas coisas maravilhosas vão acontecer, gente? O que uma coisa maravilhosa pode acontecer, né, no meio da tribulação, no meio da angústia? Que é justamente o arrebatamento, né, que é quando os mortos irão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, iremos depois com Cristo, tá? Nos encontrarmos com Cristo. O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição. Gente, preste atenção. Quando terminar a perseguição do povo de Deus. O povo de Deus vai ser perseguido, meus amores? Que as pessoas, muitos, né? Eu vejo grandes pastores falando aí, que serão o povo judeu, tá? Que isso aqui está escrito para o povo judeu. Outros já dizem que são aquelas pessoas da igreja de Laodiceia, aquelas que não estão quentes nem frias, que estão mornas. Então elas vão ficar para se purificarem. Mas, gente, veja se tem cabimento. Se vai haver 2 arrebatamentos. Quer dizer, primeiro vai a igreja de Deus, os escolhidos, aqueles que estão no livro da vida. Se Deus já sabe que, aqui já está escrito, que só irão aqueles que estão escritos no livro da vida. Então, se os judeus já estão no livro da vida, se as pessoas da igreja de Laodiceia já estão no livro da vida, né? Lógico que eles serão arrebatados, meu Deus. Eu não entendo, sinceramente, até agora eu estou procurando respaldo para isso aí e não estou encontrando, tá? Que não haverá 2 arrebatamentos, certo? Então, vamos lá. Por favor, não diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Talvez seja por isso aqui, né, que eles achem, né, que são as pessoas da igreja de Laodiceia, ou seja, aquelas pessoas que não estão firmes no evangelho, né, aquelas pessoas que estão mornas, né? Mas olha, gente, eu acho que não. Na minha opinião, acho que não. Eu acho que não vai haver 2 arrebatamentos. Um para os judeus e os mornos e outros para nós, né? Os cristãos, aqueles que já aceitaram, aqueles que... Eu acho que não. Então vamos lá. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo. Mas os sábios entenderão. Nós entenderemos o quê? Que nós seremos perseguidos, tá? Justamente pelo homem da iniquidade, certo? Eles não vão entender nada, eles estão lá na vida deles, porque nos 3 anos e meio primeiro vai ser tanta abundância, vai ter tanta coisa boa, porque quem aceitar a marca, né? Quem aceitar a marca dele, vai ter muitos benefícios enormes. Para nós, os cristãos, que não aceitarmos, vai haver perseguição, degolação, morte, né? E por isso que diz assim, que muitos serão postos à prova, porque você não vai se ajoelhar diante da imagem dele, e nem vai adorá-lo, e nem tampouco vai colocar a marca. Então seremos mortos, perseguidos, degolados, né? Então veja só, eles não vão entender, mas nós entenderemos, porque nós estamos sendo perseguidos assim justamente porque professamos a nossa fé no nosso Cristo, tá? Então vamos lá. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Agora veja o que Jesus está dizendo aqui, ó. O grande terror, ele vai parar um pouquinho, ele vai sentar no trono, né? Ele vai sentar no templo, se achando um Deus, certo? E depois Jesus está nos alertando aqui, ó. Felizes aqueles que continuarem fiéis, presta atenção, gente, a Deus para 1335 dias. Então, se já fosse arrebatado antes do grande terror, né? Antes do grande terror sentar no templo, como é que Jesus estava dizendo aqui, felizes aquele que aguentar firme esses 3 anos e meio, que vai ser de tortura e morte, várias coisas terríveis, hein? Presta atenção, gente, depois vocês leiam devagarzinho aí, tá? Porque, sinceramente, eu não entendo, certo? Então, Jesus está dizendo aqui, bem nítido, para que sejamos fortes,
porque a coisa vai ser feia. Então vamos lá agora, em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Vamos ver o que é que ele diz assim. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz de arcanjo e o som da trombeta. Preste atenção, gente. Lembra da palavra-chave? O som da trombeta. Essa trombeta é a 7ª trombeta, tá certo? Que é quando iremos, olha, os mortos irão ressuscitar primeiro ao som da 7ª trombeta. E depois nós, o que ficarmos vivos, iremos nos encontrarmos com o próprio Jesus nas nuvens. Então vamos lá. Aqui em Tessalonicenses, vamos lá em Tessalonicenses. Deixa eu terminar aqui. Então, aqueles que ficarem vivos, né? Não iremos antes daqueles que já morreram. Ou seja, os mortos irão primeiro, porque haverá o grito de comando e a voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Entenderam, gente? Então, na 7ª trombeta, no som da 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, iremos nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Então, em Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, 1 e 2, vamos ver aqui o que é que ele nos diz aqui. A revolta, o perverso e o mistério e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbe facilmente, nem fique assustado, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Então, ele está dizendo aqui que não se perturbe, não fique agoniado, nem angustiado, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Agora, vamos ler o 3, que ele diz assim: não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado aí para o inferno. Então, gente, ele está bem nítido, bem explícito aqui. Paulo está nos alertando. Irmãos, se alguém disser que alguém foi arrebatado antes, não acredite, porque a vinda do Senhor só vai acontecer depois que o grande terror sentar no templo. Depois que ele sentar no templo, depois da perseguição do povo de Deus. Está bem nítido, bem nítido. Depois vocês leiam aí, por favor, tá? Para vocês entenderem, certo? Ele está bem nítido aqui nos alertando. Agora vamos lá para 1 Coríntios 51, 1 Coríntios 15, 51, 52. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, 52. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Escute bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar o quê? A 7ª trombeta. Olha, gente, a palavra-chave. Quando será isso? Quando for a 7ª trombeta, no som da 7ª trombeta, que é justamente o momento que Jesus virá com seus anjos, tá? Ele tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais
e todos nós seremos transformados. Olha que coisa linda, gente, mas só no som da trombeta, da 7ª trombeta. Agora, gente, eu vou ler para vocês agora, vamos lá. Olha aqui, bem explícito. Abram aí a palavra de vocês, é bom que vocês acompanhem, depois vocês possam acompanhar, né? E ler o texto todo para poder entender o contexto, gente. Eu estou pegando fracionados, né? Justamente porque não dá tempo, né? Senão vai ficar muito longo, muito extenso. Mas eu peço a vocês, gente, porque vocês sabem que o meu canal, na verdade, é para instigar vocês, é para colocar uma interrogação e vocês ir buscarem na palavra, vocês se interessarem para ler a palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente querem a sua salvação, tá bom, meus amores? Então vamos lá, Mateus 24, 4, do 29 ao 31. A vinda do Filho do Homem. Agora nós vamos testificar o que eu já li para vocês antes. Vou testificar aqui quando realmente será a vinda do nosso Deus. Olha só. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Gente, será que vai ter condição de alguém viver mais nessa terra depois de tudo isso? O sol não vai brilhar mais, as estrelas cairão. É o fim, tá? Então, aqueles que forem ressuscitados, que os mortos irão primeiro, e depois os outros serão arrebatados. E os que ficarem serão mortos, gente. E só acordará depois do milênio, tá? Depois do milênio que serão julgados. Para aí sim cair na segunda morte, que é o lago de fogo, tá? Mas antes aqui ele está dizendo que esse arrebatamento do povo de Deus, né, daqueles que estão escritos no livro da vida, vai acontecer num grande final, porque é impossível. Como é que essa terra vai sobreviver sem mais a lua, né? Sem a lua não vai brilhar mais, o sol não vai brilhar mais, as estrelas vão caírem, né? É o fim ou não é? Né? Então vamos lá. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. Olha de novo, olha a palavra-chave aqui. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos. Preste atenção, gente, ó. É esse o momento, depois que o grande terror sentar no trono. Depois que o grande terror matar, esquartejar os vários cristãos, tá? Então isso significa que depois do grande sofrimento, não será antes o arrebatamento. Biblicamente, aqui explicadinho como está aqui, será bem depois. Então vamos lá. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos, ó, presta atenção, gente, ó. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então vocês acham que esses escolhidos aqui são só os judeus? Não, meus amores, porque muitos dizem, não, isso aqui é para o povo judeu, isso aqui, eu já vi pessoas falando isso. Graças a Deus que grandes líderes religiosos, né, aqueles que têm 30 milhões, não sei quantos milhões de seguidores, aqueles que veementemente achavam que iriam primeiro, que o arrebatamento iria ser primeiro, antes do grande terror sentar no templo, eles estão mudando. Outro dia eu vi uma pregação aí de um grande pastor, e ele dizendo, olha, é melhor a gente, né, de repente eles estão com a razão, eles quem? Nós que achamos que é depois.
Tá, gente? Então preste atenção, não vão colocando aí chip, o que vier, o que aparecer. Preste atenção, gente. Olha, sejamos virgens prudentes. Vamos prestar mais atenção, cuidado, se alerte. Como Paulo mesmo já viu, não se engane. Porque muitos vão dizer, não, vai haver o arrebatamento antes, não vai depois. Não se engane, o próprio Paulo está falando. Não será o grande arrebatamento antes que o grande terror sente no templo. Antes que o grande terror, ele vá atrás das pessoas de Deus. Lógico, gente, preste atenção. Se todo está dizendo aqui que vai haver grande perseguição ao povo de Deus, se a igreja já fosse arrebatada, por que Satanás ou o anticristo iria atrás daqueles que já vai ficar com ele? Né? Essa perseguição aqui, gente, é para o povo de Deus, é para aquelas pessoas que professarem realmente a sua fé em Cristo, certo? Então olha só, olha que coisa linda. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão, estou repetindo, para ficar bem nítido para vocês. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Olha, geograficamente, né? De um lado do mundo até o outro, em 4 cantos do mundo. Os anjos vão nos arrebatar. Entenderam, gente? Então vamos lá agora. Vamos lá agora para Apocalipse 4. Vamos lá, Apocalipse 24. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque havia anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Vocês entenderam? Felizes aquelas pessoas, né? Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Gente, vocês entenderam? Se as pessoas já fossem arrebatadas, se a igreja já tivesse sido arrebatada, por que estaria aqui em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, estaria bem nítido e explícito que aquelas pessoas que vão para a Nova Jerusalém, presta atenção, são aqueles mortos que ressuscitarão, porque só vai ressuscitar os que já está escrito no livro da vida, aqueles que são realmente servos do Senhor, e depois os que estiverem vivos, né, irão com ele para as nuvens, para viver o milênio. Presta atenção. Então, se essas pessoas já fossem arrebatadas, por que ele estaria aqui dizendo que são essas pessoas as que foram mortas, degoladas, perseguidas, que não se curvaram diante do grande terror, tá? Não aceitaram a marca, não colocaram a marca dele, nem na mão na direita, nem na testa, e não se ajoelharam perante ele. São essas pessoas que irão viver o milênio. Então, como é que esse já tinha sido arrebatado, gente? Hein? Porque está bem nítido aqui, olha, bem nítido, explícito, que é justamente essas pessoas que irão com ele para a Nova Jerusalém. Muitos me dizem, né? Mas, Mel, como é que pode? Porque Jesus
Jesus já veio, já levou com ele todas as nossas angústias, todas as nossas dores, né? E justamente para que a gente fosse arrebatados, né? Aquele que aceitasse ele. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Eu quero bem que vocês mesmos me expliquem, porque eu não entendo, né? Eu entendo desse jeito, que nós temos que realmente professarmos a nossa fé. Eu pergunto uma coisa para vocês. Estevão foi apedrejado, não é isso? Estevão foi antes ou depois de Cristo? Hã? E por que ele teve aquela morte terrível? Hã? Porque ele professou a fé dele para Jesus. Então Jesus já não tinha vindo, Jesus já não tinha ido. Por que Estevão morreu daquele jeito? Vamos lá agora. E os apóstolos? Me fala aí vocês. E os apóstolos? Vocês já se viram na Bíblia aqui como foi a morte de cada um? O próprio Pedro, ele foi crucificado, ainda pediu para ser de cabeça para baixo, que não era nem digno de ser como Jesus. Paulo foi degolado. Os outros, terríveis. O único que a gente sabe assim, que não foi tão terrível, foi, né, o próprio que escreveu, João. Mas, gente, vocês imaginam um João velho naquela idade, numa ilha, quebrando pedra naquela idade, debaixo de sol, de chuva, apanhando, sendo escravo, quebrando pedra. Vocês acham que foi legal? Mas e aí? Jesus já não tinha vindo? Será que Jesus não podia ter mandado uma carruagem de fogo, ter pego eles, hein? Ter pegado eles e ser uma morte assim maravilhosa? Como foi a morte deles depois da vinda de Cristo? Ou vocês acham, gente, que aqui, que é aquele que realmente a gente tem que professar a nossa fé? Vamos lá mais na frente, que eu quero falar com vocês aqui. Vocês viram bem nítido? Viram bem nítido, eu vou repetir aqui, ó. Vou repetir para vocês verem que eu não estou sonhando, tá? Biblicamente está explícito que vai passar, sim, pela grande tribulação, que vai enfrentar o anticristo, sim. E que tem que professar a sua fé, sim, tá? Vamos lá. Elas não tinham adorado. Aqui, ó. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque havia anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro. Quem é esse monstro? O anticristo. Nem a sua imagem, nem tinha recebido o seu sinal na testa ou na mão. Tá bem nítido? Se já tivesse ido, como é que essas pessoas estariam aqui, gente? Para mim não tem explicação. Agora eu vou ler para vocês. Por que muitos pastores se apegam, que eles leem o texto, mas eu acho que eles não entendem o contexto, ou não lê, né? Ou lê essa estrofezinha, esse pedacinho aqui, e não entende o contexto. Porque eles dizem aqui, ó, muitos eu já vi eles falando várias vezes, que nós não vamos passar pela grande tribulação por causa dessa palavrinha aqui, ó. Lá na igreja da Filadélfia, né? Aonde Jesus diz assim, veja só. É Apocalipse 3, versículo 10. Vou ler do 10 em diante, tá? Vamos lá. Vocês têm obedecido ainda, ó. Isso é Jesus falando, né? Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Mas tá vendo o que Jesus está dizendo aqui? Aguentar o sofrimento. Gente, vocês acham que ir para a igreja de terno, gravata, ar-condicionado, no carrão, comer 6 vezes, 10 vezes ao dia, né? E curtir, beber uma água gelada, ir para sua casa, deitar no seu travesseiro gostoso, confortável. Você já acha que isso é sofrimento? Me responda. Então, por que
que Jesus está dizendo aqui? Porque isso para mim não é sofrimento. E para a casa de Deus, para louvar Ele, adorar, né, falar dele, meu Deus, você passava a noite toda, a madrugada toda. Isso para mim é um grande prazer, é uma grande alegria. Depois vim para minha casa, né, entrar no meu carro, vim na minha casa, no carro com ar-condicionado, a igreja com ar-condicionado, na minha casa, me deitar, um lençol gostoso. Isso é sofrimento? Ai, cadê essa perguntinha aí? Vai. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Ó, se as pessoas acham que vão ser arrebatadas antes, né? Porque está indo lá para a igreja, está falando de Cristo, está indo, né? Você acha que isso é sofrimento? Hã? Então vamos lá. Por que será que Jesus está dizendo aqui? Vamos entender o texto e o contexto. Vamos lá. Então ele diz: para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova o povo da terra. Aí muito se apega, porque tem uma palavrinha assim, da hora, que eu já vi muito dizer, que Jesus nos protegerá da hora. Mas, gente, essa proteção que está aqui, veja só, é bem nítido. Essa proteção aqui, vou dar só um exemplo bem plausível para vocês. Que passamos, nós que passamos agora, né? Não passamos por essa pandemia terrível, né? Você acha que Jesus não nos protegeu? Ou você acha que Jesus nos tirou daqui e depois botou de volta? Não. Ele não estava conosco aqui? Não estava? Estava. Ele estava presente. Então é isso que ele está dizendo. O povo lá no Egito, ele não tirou, veio pragas, foi milhões de pragas, gente, mas ele protegeu da hora, na hora, tá? Mas ele está dizendo aqui, aguente firme o seu sofrimento. Se ele já fosse tirar o povo antes, por que carga d'água Jesus estaria falando isso? Porque ir para a igreja para mim não é sofrimento. Tá? Comer 10 vezes ao dia não é. Sofrimento é enfrentar o grande terror. É você realmente professar a sua fé. Aquelas pessoas que foram perseguidas lá, olha, que ia para a arena, que os leões comiam e tudo, ali era sofrimento, gente. Mas não ir para a igreja de terno e gravata, no ar-condicionado, numa boa, isso para mim não é sofrimento. Então preste atenção, igreja, para sermos virgens prudentes. Quisera eu, meu Deus, quisera eu. E outra coisa, pode ver também o arrebatamento de todos, né? Mas também pode haver o arrebatamento só você, tá? Então, tem o coletivo e tem o único, que é seu. Então, vamos nos preparar para sermos virgens prudentes, tá? Cada dia mais a gente buscar Deus e se libertar dos nossos pecadinhos de estimação, tá, gente? Então, vamos lá. Aí Jesus diz aqui. A pessoa... Aí vamos lá. Que virá sobre o mundo inteiro, né? Da terra. Eu venho logo. Ó, Jesus está dizendo, ó, o sofrimento vem, aguente firme o sofrimento. Eu venho logo. Viu que Paulo disse lá? Não vos engane, não deixe ninguém enganar, dizer que você vai ser arrebatado antes, não. Porque a gente só vai se encontrar com Jesus depois do grande sofrimento, depois que o grande terror sentar no seu trono, tá? E Jesus está dizendo bem explícito aqui, aguente firme seu sofrimento, eu venho logo. Tá? Então, se ele já fosse arrebatado, como é que Jesus ia dizer isso? Por que Jesus iria dizer isso? Ó, aí eu venho logo. Guarde o que você tem para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. O que é que nós temos? A nossa fé nele, que ninguém roube. Porque muitos não vão aguentar, gente, muitos não vão aguentar. Vai ser tanta terrível que ninguém vai aguentar. Muitos vão se entregar, vão botar marca, né? Então Jesus está dizendo, aguente firme, feliz aquele que aguentar firme. Olha só. A pessoa que conseguir a vitória, lá no 12, ó, a pessoa que conseguir a vitória, gente, o que é o sinônimo de vitória? Me diga. Não é guerra? Você tem que guerrilhar com alguém para você ter vitória, para você ter êxito, para você vencer. Para vencer tem que ter batalha. E com essa batalha que Jesus está nos referindo aqui, é justamente a batalha que vamos enfrentar, que a igreja vai enfrentar, o sofrimento. Né?
O grande final só vai acontecer, né, depois que o homem sentar na igreja. Lá em Daniel, tá todos esses trechos que eu li para vocês aqui, tá bem nítido que Jesus não virá primeiro, a igreja não vai ser arrebatada antes do grande terror, certo? Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali, e eu escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Tá vendo, gente? Então, vocês viram lá que eu li em Apocalipse 20, né? Que justamente quem é que vai para a Nova Jerusalém? Os que foram degolados, os que foram mortos, aqueles que realmente professaram a fé nele, aqueles que não colocaram a marca, olha, a marca dele nem na mão nem na testa, aqueles que não se ajoelharam perante ele. Viu lá? Está lá em Apocalipse 20, é bem nítido. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse Apocalipse 3? Que é justamente o que? Aquele que vencer, aquele que for degolado mesmo, aquele que professar mesmo a sua fé, esses irão para a Nova Jerusalém, tá? Tá lá em Apocalipse 20, o 4, 24, leiam, tá nítido, né? Então, o Apocalipse 3 aqui, Jesus já está dizendo, nos preparando para sermos firmes, porque vai ter, para você ter vitória, é preciso ter guerra, né? Tá bem nítido, é preciso ter guerra. Então, gente, olha, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O que é que Jesus está nos dizendo? Aguente firme. Aguente firme. Certo, gente? Então vamos lá, ó. Em Apocalipse, o que é que eu quero aqui, gente? Esse grande final. Pelo amor de Jesus, esse grande final. O que é que eu estou tentando? Estou tentando alertar minha família, sabe? Sobrinhos, parentes, primo, vocês que eu não conheço, que para mim são irmãos, que estão me assistindo aí, certo? E vocês, por favor, repassem esses vídeos para as pessoas que você ama, até mesmo para as pessoas que você não gosta, porque o próprio Jesus diz que a felicidade é a gente amar o nosso inimigo, a gente querer o bem para o nosso inimigo. Gente, porque o fogo do inferno existe, é feio, gente, existe a condenação eterna. Você vê que aqueles que não foram para a Nova Jerusalém cairá na condenação eterna, que é a segunda morte, que é quando serão julgados depois do milênio. Depois daquele milênio com Cristo, na Nova Jerusalém, haverá, né, que Jesus vai se reunir com Deus e vai haver o grande julgamento. Então, aquelas pessoas que não foram, né, aquelas que já foram para Nova Jerusalém, nem se preocupem, mais estão salvos. Mas essas pessoas irão cair na segunda morte, porque a segunda morte é essa, o lago de fogo. Oh, meus irmãos, tem aquela parábola, né, que Jesus, de Lázaro e do rico, né, fale com seus irmãos, que ele diz, deixa eu ir, Jesus, meu Deus, para eu ir falar lá com eles, né? Aí foi que Abraão disse, não adianta, quem já subiu não desce, quem desce não sobe mais. Então, meus amores, ainda dá tempo, fala para seus parentes. Eu sei que muitos acham que nós somos loucos, Noé também, todo mundo achava que Noé era louco, né? Mas olha, quem ficará de fora? Quem ficará de fora da Nova Jerusalém? Quem ficará de fora de ser arrebatado? Meu Deus, gente, eu tive um sonho terrível, que eu correndo, sabe? E a água vindo, e eu desesperada porque eu tinha ficado. Meu Deus, quando eu acordei, meu Jesus, que bom que foi um sonho. Meu Pai, gente, vai se libertando dos seus pecadinhos pequenos, sabe? Vai se libertando, gente. Vai falando aos seus irmãos, seus parentes, do seu trabalho, quem você ama. Alerta a tua família, gente, porque é feio. É feio, o inferno existe. E esses olhos que a terra de comer já viu Satanás. Ele existe, não é folclore, existe, tá? Então vou dizer aqui para vocês, olha. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dar a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavaram as suas roupas,
pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelas suas portas. Mas, olha gente, meu Deus, oh Jesus, lama lá, xalai, malai, lai, lai, eita Jesus, olha aqui, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Meus amores, aquele sonho para mim foi pesadelo. Quando eu acordei, eu disse, meu Deus, ainda tenho chance. Gente, vai se libertando dos seus pecados, sabe? Porque é feio, existe, tá? Então, um grande beijo para vocês. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas, gente, a gente assiste um filme 2 horas, 3 horas, que não vai trazer benefício nenhum, uma novela, né? Imagina isso aqui, gente, que é uma coisa assim, meu Deus, esplêndida, porque não existe recompensa melhor para o ser humano do que ganhar a sua salvação. Então, meus amores, olha, vá estudar a Bíblia, sabe? Não acredite em mim, mas olhe, sabe? Vá buscar, pergunte a Deus, peça a Ele discernimento, sabedoria, mas que procure também se afastar dos seus pecados, meus amores, tá bom? Jesus está vindo. O homem da iniquidade provavelmente já está entre nós, tá, meus amores? Um grande beijo para vocês e até a próxima.